Shalom, meus irmãos, graça e paz, shalom com M, né? Shalom, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui, pastor Ilmar Satemeric Elercaz. Hoje sem chapéu aqui, que o tempo aqui em Portugal, Caldas da Rainha, Leiria, nosso estado, está mais claro, né? Nós estamos agora no tempo chuvoso, inverno chegando e quase todo dia temos chuvas. Aqui falamos pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, da Igreja Assembleia de Deus Fogo para a Europa, a DEF, uma igreja que já temos aí uma sede com mais 30 filiais, e já estamos em 6 países, onde estamos membrados aqui desde maio deste ano de 2022. Lembrando que nós estamos vindo do Brasil, onde ficamos 35 anos servindo ao Ministério Tabernáculo, na região de 6 estados brasileiros. Nós estávamos em Minas Gerais, divisa com o Espírito Santo, Lajinha, onde fundamos um seminário Bereshit em 1992. E ali formamos muitos obreiros daquela região, de todo o estado, muitas cidades do Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo e aquelas cercanias ali, Rio de Janeiro. E aqui estamos aqui então agora na Europa, estamos gravando as aulas de Revelações de Ezequiel. Vamos começar hoje. Nós estamos fazendo estudos categóricos em cada livro da Bíblia para atender a live das 6 com Rafa. E aí estamos aproveitando e gravando os vídeos de cada aulas desta. Estamos estudando agora, vamos começar a estudar o profeta Ezequiel. Lembrando que o Ezequiel é um profeta maior. Nós temos a divisão da Bíblia em 5 partes no Velho Testamento, 5 partes no Novo Testamento. Então, começamos lá pela Pentateuco, Torá, livros históricos, os poéticos, profetas maiores e profetas menores. 5, 12, 5, 5, 12 é o Velho Testamento. E o Novo Testamento, nós temos 27 livros, 39 no Velho Testamento. No Novo, 27, as cartas paulinas, as cartas gerais, a revelação, o histórico é o Atos dos Apóstolos, os evangelhos, os 4 evangelhos. Então, Ezequiel é um dos profetas maiores. Essa primeira aula é a introdução. Quem era Ezequiel? Onde vivia? Filho de quem? Qual a função dele? Qual a profissão? Era casado, solteiro, tinha filhos? Então, Ezequiel nos dá esse relatório no capítulo 1 do livro dele. Ele começa o livro dizendo assim, ó: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, eu estava no meio dos exilados, lá no rio Quebar, se abrir o céu, tive visões de Deus. Versículo 2, no 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Então, a primeira aula é a aula de introdução, temos que localizar. Primeiro eu vou falar de Ezequiel, depois a gente localiza o momento histórico. A palavra Ezequiel, ela é muito parecida com Ezequiá. Ezequias, né? Muito similar a Ezequiel. Todas as duas têm Ezek, que é força. Uma é força de El, outra é força de Iá. Iá é o nome poético de Yahvé. Yahvé aqui no Brasil e no Portugal e na língua portuguesa chama Jeová. Eles pegam o Ié e põem J. Né? O hebraico não tem J, não tem F começando palavras. Então Ezequiel, um sacerdote, ele está dizendo aqui que está com 30 anos de idade e ele se localiza no tempo e no espaço. Quando ele tem 30 anos de idade? No 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Esse rei Joaquim é filho do rei Eliaquim. Então ele é neto de Josias. Joaquim é neto de Josias. Josias, filho de Amon, não é isso? Amon, filho de Manassés, e Manassés de Ezequias. Vamos parar por aí. Desculpa. Então nós estamos no 5º ano do cativeiro. Houve um cativeiro. Nabucodonosor, no ano 605, veio a Jerusalém e levou Daniel. E colocou o Eliaquim, que é o pai do Joaquim, em submissão a ele. Ele prometeu ser submisso, mas ele se rebelou depois com o faraó Neco, que dominava no Egito. E aí Nabucodonosor voltou em 598 e aí matou esse tal de Eliaquim, chamado também de Jeoiaquim. E ele então foi morto, puxado em volta da cidade, ficou insepulto, diz o texto de Jeremias. E então o Joaquim, que foi colocado no lugar do pai, reinou 3 anos, 3 meses e 10 dias e submeteu a Nabucodonosor, não quis enfrentar. E aí foi transportada toda a corte para a Babilônia.
Foi tudo, foi Passur, aquele sacerdote ordinário que tinha mandado prender Jeremias no cepo e dar uma boa sova nele, e foi todos os marceneiros, carpinteiros, profissionais, e levaram também famílias inteiras. E algumas coisas do templo foi levado no ano 598. Então, nessa leva foi Joaquim, as mulheres dele, ele tinha 18 anos de idade o Joaquim nessa época, tinha mulheres já, mais de uma, né? E depois ele veio a ter 6 ou 7 filhos, inclusive Pedaías, e também chamado de Salatiel, são filhos de Joaquim. E ele então foi junto com a mãe dele, Neusta, foi toda a corte transferida para a Babilônia. Onde eles ficaram lá? Então estamos aqui, lembrando, nós estamos em Jerusalém, está aqui, Babilônia está aqui em cima, no noroeste, né? Nordeste, norte com leste, nordeste. E eles foram colocados, aquela colônia de judeus, mais de 10 mil pessoas, diz o texto de Reis e depois Jeremias, eles foram levados para as margens do rio Quebar, onde tinha uma cidade chamada Tel Abib. Tel Abib é mais ou menos o mesmo nome que tem hoje a capital de Jerusalém, Tel Aviv. É porque o Beit no meio e no fim, o B, só começando é que ele é B, no meio ou no fim de uma palavra, ele pode ser V. Então, Tel Aviv ou Tel Abib é a mesma coisa. Tel quer dizer montão, montículo, e Aviv, primavera, espiga, maduro, etc. Então, o sacerdote é filho de Buzi, ele é sacerdote, por isso ele faz questão de dizer que ele tem idade para profetizar, porque o sacerdote entrava com 25 anos no estágio e estagiava por 5 anos até completar 30. Quando começava nos 30, ele serviria até 50. Era um serviço de alta periculosidade, só servia 20 anos, reformava ou aposentava com 20 anos. Então, se Ezequiel diz que no ano 598 menos 5, 593, nós estamos voltando, porque antes de Cristo vai voltando até chegar no zero. Então, nós estamos no ano 593, esse ano 593, ele está com 30 anos. Se ele está com 30 anos no ano 593, nós vamos descobrir que ele nasceu no ano 623 a.C., exatamente 4 anos depois de Jeremias começar a sua profecia. Jeremias nasceu no ano 645, começou a profetizar quando ele tinha 18 anos, diz o texto, né? Não, 13. No 13º ano do reinado de Josias, ele começa a profetizar. Então, veja as contas, então. Se no ano 13º, Josias começou no ano 640, menos 13 dá 627. Então, no ano 627, começa Jeremias a profetizar. Desculpe. E o Ezequiel já vai nascer depois de 4 anos que ele começa a profetizar. Então, Ezequiel foi contemporâneo, ele teve conhecimento com Jeremias, mas também conheceu Daniel. Inclusive, ele cita Daniel aqui no seu livro, né? Daniel foi no ano 605, talvez tinha uns 13 anos, logo depois que tinha se tornado homem, né? Pelo judeu, torna-se homem aos 13 anos, com o Bar Mitzvah, quando ele se torna filho do preceito. Então, no ano 605, Daniel já está indo para lá, né? Pode ser que Daniel também tenha até nascido mais ou menos nessa época aí, que nasceu Ezequiel. Porque Ezequiel, no ano 593, está com 30 anos. Mas em 605 nós temos 615, 625. Então, mais ou menos 18 anos teria Daniel se tivesse nascido no ano 623. Mas a gente crê que ele foi com menos idade, talvez com uns 13, 12 anos, levado na primeira leva, quando Nabucodonosor se tornou o comandante do Império Babilônico. Ele veio a Jerusalém, colocou Jeoiaquim ou Eliaquim, pai do Joaquim, aqui do Ezequiel, sob as suas ordens, e voltou para a Babilônia. Depois ele retorna em 598 e leva Ezequiel. Então, essa aula de hoje nós estamos localizando. Ezequiel é o mesmo nome igual a Ezequiá. Ezequiá é o força de Iá, força de Iavé. Ezequiel, força de Deus. Filho de Buzi, a gente sabe que ele é das tribos sacerdotais, né? Haviam 4 troncos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 2 morreram com fogo estranho, ficou Eleazar e Itamar. Geralmente o sumo sacerdote saía de Eleazar e os ajudantes, os outros sacerdotes, de
Itamar. Então é isso aí, essa primeira aula nossa. Ele inicia o ministério em 593, quinto ano do cativeiro do rei Joaquim. Ele está em Tel Aviv, lá nas margens do rio Quebar, cá em cima, no norte de Israel, no sul de Babilônia. Vai profetizar mais ou menos durante 22 anos, porque a última profecia dele, ela vai acontecer no ano 27 do cativeiro. E o ano 27º do cativeiro é o ano 571. Então, com certeza, a gente sabe que ele ficou 22 anos recebendo revelações e diretrizes. O livro tem 48 capítulos, né? E é isso, então, nessa primeira aula. Fica na paz, tchau, tchau.